quinta-feira é dia de falar de coisa boa nesse É Demais. Boa ou ruim, né, gente? A gente fala como lidar aí com a vida, porque fácil não é, mas a gente consegue. E hoje recebemos uma psicóloga especializada aí em vários assuntos, não é, Calu? Exatamente, gente. Um assunto que a gente vai tratar hoje é assim. Muita gente não gosta de falar, acha que traz azar, maus agouros e tudo mais, mas a única certeza que a gente tem na vida é o quê? Que a gente vai morrer. Então, nós temos que aprender a lidar com a morte, né? Que é muito dolorosa, quando a gente se despede das pessoas que a gente ama e viver esse luto. E o luto não é só de morte, ele também pode ser do fim de um relacionamento, de você sair de um emprego que você de repente gosta muito, terminar uma fase da escola, uma fase da faculdade. Todas essas despedidas podem gerar tristeza, medo, né, do novo. Pode. Por isso, a Mariane Souza, ela é psicóloga e ela é especialista nisso, né, Mariane? Em perdas e lutos, como é que é isso? Boa tarde pra você, seja bem-vinda! Oba! Então, é isso, né? É um tema muito difícil, ninguém gosta de falar sobre isso, mas é o que a gente tem de mais inevitável, né? É o luto. Nós já nascemos sabendo que nós vamos morrer e vivemos constantemente tentando evitar isso, né? Querendo saber a fórmula para viver mais, como ser jovem para sempre. E o mais difícil do luto é na hora que a pessoa ela se depara com isso e aí ela descobre, né, na realidade, que ela é um ser finito. E aí eu acho que é isso que é o mais difícil de trabalhar. Mas é muito importante a gente pensar tudo que envolve o luto, porque senão vai ficar pra sempre preso naquele sentimento, né? E também não sabe lidar, né, com a perda de qualquer coisa, isso também. A gente sabe que tudo tem começo, meio e fim. Também é a vida, nada é pra sempre, né? Quanto mais você sabe lidar com essa situação, vai ficando mais fácil, né? A próxima perda sempre vai ser de uma maneira mais saudável. Com certeza. Ô, gente, mas antes de tudo, antes da gente começar esse bate-papo super gostoso, ela também é linda, né, Calu? Ela é gata, querida. Gente, vocês podem acompanhar a gente pelo Facebook. Inclusive, ela é magra também. Magra, loira, tem uma barriga definida, eu acho, né? Não vi a barriga dela, mas eu acho que sim. Ela tá morta, mas ela é uma gracinha. Temos, Mari. inclusive, um Tinder. Não, mentira, gente. Ela é psicóloga, vamos falar sério. Vamos falar sério. Ô, Mari, agora falando sério, né? Vamos falar sério. Sobre esse momento do luto mesmo. Muita gente acredita, né, que o luto é só quando alguém morre. Primeiro, vamos falar disso, né? Como lidar? Porque como a gente tem a certeza que a única certeza da vida é a morte, como lidar com isso mesmo, assim? Aceitar, sabe? Claro que você tem aquele carinho, vai ficar aquela saudade, mas como lidar com isso realmente? O luto, na verdade, é qualquer processo que você entre em um sofrimento profundo, né? A partir da perda de alguma coisa que tem um significado muito grande na sua vida. Pode ser uma pessoa, pode ser um animal de estimação, até estava comentando com a Calu, pode ser o final de um relacionamento, né? E aí a gente precisa sempre entender tudo que a pessoa está passando para poder lidar de uma melhor forma. Porque o luto ele é vivenciado por diferentes pessoas de diferentes maneiras. A gente percebe isso na clínica, inclusive. Nunca vai chegar um paciente e você vai saber, né, o abecedário, como que você vai fazer com ele. Você tem que entender o significado daquele luto para aquela pessoa, para aí sim você pensar nas melhores medidas terapêuticas. Porque cada pessoa é uma, né, gente? E cada pessoa reage de um jeito. Às vezes a gente vai num velório, assim, né, e observa, né, tem aquela pessoa que tá muito desesperada no momento do velório, chora muito, às vezes até passa mal, grita. Tem aquela outra pessoa que parece que tá fora do ar, né, que não entendeu ainda o que aconteceu. Eu sempre rolo esse comentário, nossa, parecia que o fulano não entendeu que o ciclano não morreu. Nem lá, né? E tal. Tipo assim. Cada reação é uma mesmo e todas são normais? Todas as reações, assim, são normais, né? Grande maioria. E aí cada pessoa reage de uma maneira. E a gente até comenta que existe um estado que chama dormência emocional. É quando a pessoa ela ainda não tem... ela tem consciência do que aconteceu, mas ela não aceita aquilo ainda, sabe? Ela recebe a notícia, não é possível. Primeiro ela passa por uma raiva, né? Depois ela fica angustiada com toda aquela situação. Mas a importância, né, que a gente sempre ressalta é que a pessoa passe por todas essas etapas. Como você tinha até comentado antes de eu entrar aqui, né? Que a pessoa que não vivencia aquilo naquele momento, uma hora ela vai vivenciar. Então ela precisa sentir. E tem isso mesmo, tipo, a pessoa, né, tem um baque, assim, acontece alguma tragédia, perde alguém mesmo, e aí no momento, logo na primeira semana, no primeiro mês, assim, a pessoa ainda tá assim, não tô entendendo o que tá acontecendo, não tô sentindo.
Mas depois, realmente, sei lá, sente uma tristeza profunda, começa alguma depressão assim em si, que aí realmente cai a ficha, como a gente diz. Tem isso? Tem, porque a pessoa, ela nega tudo aquilo que tá acontecendo, né? Tem gente que nega por anos. O primeiro sentimento de negação. E ela bloqueia aquilo, eu não quero sentir. Seja o final de um relacionamento, eu não quero sentir essa dor, eu não quero sentir a perda dessa pessoa. Mas é como eu falei, uma hora ela vai precisar de passar por todo aquele sentimento. E aí, o que a pessoa faz? Finge que nada tá acontecendo na vida, só vai. Ela supera, né? Supera. Hoje em dia é difícil você admitir que você tá sofrendo. E aí tem muita gente até que procura terapia. Depois de, assim, 5 anos, 10 anos, ela entra num sofrimento que ela não consegue explicar o que tá acontecendo. E aí que ela vai olhar para aquilo. E aí você descobre que foi um luto que ela não conseguiu elaborar da maneira ideal. Existe um tempo normal pra gente ter um luto, viver a tristeza pela perda de alguém? Não, Calu, a gente não pode estipular um tempo, né? Porque, como eu te falei, é muito subjetivo de cada pessoa. Mas a gente até estudei bastante já sobre isso, comentei com você. A sociedade, ela estipula muito, né? Que depois de determinado tempo, se você continua chorando, você precisa procurar ajuda. Cada um vai sofrer no seu tempo. Existe aquele tempo, né? Do afastamento de um emprego, por exemplo, quando você perde um familiar, aí eles te dão, né? São 3 dias. 5 dias. E aí, depois que enterra, você tem que tocar a vida pra frente. Mas não é assim. O luto, o tempo dele é enquanto ele existir, enquanto você estiver em sofrimento, você precisa prestar atenção naquilo. E quando procurar ajuda? Quando você perceber que você tá parado, né, naquela situação, você não consegue caminhar e aquilo tá afetando, assim, a sua saúde mental, física, tá te colocando em risco, entendeu? Daí você precisa procurar uma terapia, algum tipo de aconselhamento. Ô Mari, mas também, assim, claro que tem um período que as pessoas vão sentir isso mais, não querer sair de casa, mas é importante também dar uma continuidade na vida, tentar atividades, né, ver gente, isso também é fundamental. Porque a pessoa, ela tem o tempo que vai se fechar ali, né? Vai refletir sobre tudo aquilo que aconteceu. Mas se ela não sair, se ela não fizer, né, um esforço depois de um tempo, ela vai começar a perder a própria identidade, né? Porque no começo a gente fala, quando você perde alguém, todo mundo tá ali, né? Solidário, tentando te ajudar. Mas depois de um tempo as pessoas esperam que você vá, né? Elas retomam a vida delas Todo e mundo... quer que você faça o mesmo, né? Não é? Ô, gente, claro, temos perguntas. Jamie Rosanski mandou pra gente: como funciona o luto pós-divórcio e suas fases? Gente, realmente, né? Você ficou 20 anos casado na vida, você não sabe nem andar sozinho, mas na rua. E aí? É como se alguém tivesse morrido mesmo, né? Gente, é a perda física mesmo, né? A pessoa já não dorme mais do seu lado, você sente falta mesmo daquela presença. E não tem mais a rotina. É uma morte de um relacionamento e tem que viver esse luto. Como é que é isso, hein? É uma excelente pergunta. Olha pra você ver que sensacional. E é um pouco complicado porque você vive um luto de uma pessoa que tá viva, né? Como viver um luto de alguém vivo? Você tá naquele sofrimento, mas ainda vê a pessoa ali, né? E às vezes no divórcio, numa separação de relacionamento, um fica mais triste, o outro menos, o outro já toca a vida numa rapidez, né? E aí é mais difícil ainda, né? E aí a pessoa, é isso que eu falo, desde o começo, né, na infância, tudo, ela tem que aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com as perdas direitinho, sofrer todas as etapas, né, desde quando a gente nasce, a gente tá sempre perdendo alguma coisa. Então, se você for criado de uma maneira que você saiba lidar com as perdas, aí você vai conseguir elaborar melhor esse luto. Mas então, divorciou, separou, terminou o relacionamento, quais são, assim, qual que é o primeiro passo, né? A pessoa saiu de casa, já não tá mais junto, quem fica mais triste, o que deve fazer para aceitar né? essa separação? Por exemplo, deve ficar mais em casa, chorar bastante antes de começar a sair, porque senão começa a desabafar com todo mundo. Como é que é? Eu acho que em primeiro lugar a pessoa tem que fazer aquilo que ela estivesse sentindo à vontade, mas que ela realmente esteja com vontade de fazer, né? Se ela precisa passar aquele tempo dentro de casa, chorando, sofrendo, viva esse luto, porque senão volta naquela história. Você vai guardar um sentimento e uma hora ele vai precisar ser colocado pra fora. E aí, depois que passou essa fase, a pessoa precisa, né, se movimentar de alguma forma e
sair, ver gente nova, né? Conhecer outras situações. Outras possibilidades. Ele até mandou aqui, ó. Processamento das causas do divórcio. Tem que processar as causas, o que deu certo, o que deu errado. Fazer um balanço, assim, tipo dos erros do casal e dos próprios erros também. Talvez seja interessante, né? Principalmente pro autoconhecimento e para um próximo relacionamento, né? Você saber se você errou, onde que você errou, o que você pode aprender com essa situação. Ó, os homens hoje estão demais. Marcelo Rodrigues mandou assim pra gente. E como lidar com a solidão que o luto traz? Tenso, né? Porque você vai se sentir sozinho mesmo. Você tá acostumado ali com o pessoal, com a presença da pessoa, É uma né? pessoa de referência pra você, Sim, né? E de exato. repente ela não tá mais ali na sua vida. Eu acho que pode ser, não sei, mas de repente um momento, Marcelo, de autodescoberta, da gente se ver sozinho e começar a pensar no de que novo, a né? gente gosta de fazer, no que podemos fazer por nós mesmos, né? Porque às vezes quando você tem alguém que morre ou que sai da sua vida numa separação, você tá tão acostumado a fazer o que os dois fazem ou o que a pessoa gosta de fazer, que às vezes é um momento de até ser um pouquinho egoísta e falar, ai, agora eu vou assistir aquele filme que eu tanto tinha vontade, agora eu vou jogar meu futebol, não é, Mariane? É um momento de autoconhecimento, assim, fantástico, né? Você descobre a pessoa que tem dentro de você, né? Independente de ter uma outra pessoa do seu lado. Você descobre o que você gosta, o que você principalmente não gosta, né? Legal. Uma boa dica. Sensacional. Ô, gente, continua mandando perguntas pra gente pelo WhatsApp 99750-9590 ou responda a nossa enquete também. facebook.com/transapocos, você pode responder também, dizer como é que você lida com as perdas. E aqui muitos recadinhos pra Mariane. Mary Souza dizendo que tá em Jacareí, São Paulo, acompanhando vocês. Um beijo. Celso Souza, maravilhosa essa psicóloga. Isaías da Silva dando parabéns pelo programa. É isso aí, gente. Estamos falando então hoje de perdas, lutos, recomeços. Juliana do Jardim Kennedy 2 falou que quer o contato dessa psicóloga porque ela tá precisando fazer muito e todas essas dicas. Ela tá precisando dessas dicas. A Jéssica do Cascatinha também comentando bastante que ela não conseguiu passar pela fase do luto. Que ela perdeu a mãe há 1 ano e 7 meses. Ela não conseguiu passar pela fase do luto porque as irmãs precisavam dela. E ela também tem 2 filhos. A mãe dela morreu do dia pra noite. Até então estava tudo bem, vivendo a vida, namorando. Acho que o pior foi o baque de não ter nenhum tipo de aviso. Por não morar na mesma cidade, acho até que me ajudou. Vamos deixar essa pergunta aqui no ar, né? Sobre como lidar de uma pessoa muito próxima, que é o caso da mãe, do pai. Ou então tem gente que perde até filhos, né, gente? É muito triste. Acho que é pior ainda. É a Jéssica, né, que falou isso. A Jéssica. É interessante porque, assim, às vezes quando a pessoa tá doente, a gente vai esperando, né? O médico fala, olha, já não tem mais jeito. Agora, quando de repente acontece, realmente deve ser mais difícil. A gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Já volta! É demais. Transamérica 4h21. Mais música! A sua rádio onde você estiver. Sim! Continuamos nosso bate-papo com ela, uma psicóloga maravilhosa. Gente, eu já tô muito empolgada, não sei o que tá acontecendo. Ontem, amiga, eu fiz, como fala, alinhei todos os meus chakras. Hoje eu estou ótima, Brasil. Gente, eu tô rindo porque a Amanda tá tão engraçada. Ô, amiga, vamos lá falar mais um pouquinho da Mariane. Mariane Souza, que é psicóloga, especialista em perdas, em luto e tudo mais. Muitas perguntas, gente. O pessoal tá adorando o tema. Realmente é um tema que faz parte da vida. A gente terminar ciclos, começar outros. Infelizmente, muitas vezes, perder pessoas que a gente ama. É o caso da Jéssica, que desabafou aqui com a gente. Contou que perdeu a mãe. Numa situação difícil, porque além dela ter que segurar a onda da família, foi uma morte súbita, né? A mãe dela não ficou doente, depois morreu. Do dia pra noite, a mãe dela tava ótima e de repente morreu. É mais difícil, Mariane, essa situação. Quando alguém perde de repente, ao invés dessa pessoa estar doente, a gente poder cuidar, o médico já fala, olha, não vai sobreviver, aproveita o tempo que ela tá aqui.
É mais complicado lidar com essa morte súbita aí, que acontece muito, né? Claro, tem gente que sofre um acidente do nada e morre, ou então infarta. Ou qualquer coisa assim, quando você não tá esperando, né, Mari? É mais difícil. É complicado, porque a pessoa não tem aquela oportunidade de se despedir, né? De conversar tanto com a pessoa que tá indo, quanto a pessoa também que tá doente, poder se despedir da família, né? É uma situação mais delicada. E aí é preciso fazer uma avaliação dessa paciente pra ver. Ela falou quanto tempo faz? Não, ela não falou quanto tempo. Mas eu acho assim, quando a gente perde alguém mais assim, no susto, né? Como lidar? Assim, é um pouco mais complicado, porque o susto é maior, né? É bem diferente, né? Como eu falei, ela não teve aquela oportunidade pra se despedir. E ela precisa, talvez, de fazer um acompanhamento. Depende de quanto tempo, né? Que aconteceu o fato. E eu acho que um fator muito importante que ela contou aí pra gente é dela ter segurado a barra mesmo da família, todo mundo, né? Talvez ela precise de descarregar tudo isso que ela tá sentindo, né? É uma coisa, ela acumulou uma responsabilidade e ninguém esperava, nem ela, nem a família. Ô, Mário, mas agora eu tô pensando aqui, a gente entendeu o luto, né? É a aceitação. O luto seria a aceitação. Você entendeu o fim, acabou. E depois eu acho que vai ficar as coisas boas. Você começa a filtrar o que fica, né? As lembranças mesmo daquela boas. pessoa. A lembrança vira uma saudade boa, né? Você consegue reorganizar a sua vida depois de tudo aquilo que aconteceu, né? Porque cada um acredita que, né, uma pessoa vai pra... quando a pessoa morre, cada um acredita que vai pra algum lugar. As crenças são diferentes, né? Quem é católico acredita em uma coisa, quem é evangélico acredita em outra. Os espíritas têm uma outra visão bem diferente também da morte. E são fases de lidar, né? Formas de lidar com isso. E aceitar, né, que aquela pessoa não vai mais voltar e você precisa continuar a sua vida. Mas respeitar esse tempo também, né? Independente do que você acredite, né? Se você vai encontrar a pessoa de novo ou não, cuidar de você, porque você ficou, você é importante, né? As pessoas vêm, elas vão, mas você fica, né? Com certeza. Uma hora a gente vai também. Gente, essa é a única certeza. Todo mundo vai. Olha, eu quero fazer um pedido aqui, aproveitar que a minha família ouve esse programa, minhas amigas estão aqui. Eba. Se eu morrer, por favor, não me enterrem sem maquiagem. Eu quero que todo mundo que me veja no velório me veja com maquiagem, que pelo amor de Deus, eu não vou nem na padaria sem maquiagem, hein, gente? Por favor. Por favor. E depois me crema, por favor, porque eu não quero ficar ocupando espaço na terra, não. Já ocupei muito espaço enquanto tava viva. Obrigada. Olha, gente, estamos tendo muitas participações do estado de São Paulo, Jacareí, Araraquara. Muita gente acompanhando a gente. Mas temos mais uma pergunta. A Denise disse pra mim aqui que ela perdeu o ex-marido, pai da filha, há 1 ano e 7 meses. Oh, e desde então, ela não se recuperou até hoje. Ela não consegue aceitar a morte dele pelo sofrimento da filha, que ainda é uma criança, de ter que crescer sem pai e tudo mais, né? Desde a morte do marido, que também foi repentina, um infarto fulminante, ela não consegue mais tocar a vida, e sem falar que atingiu fisicamente, e ela ainda não procurou ajuda. Ela sempre acha que consegue sozinha. Mas o fato dela ter contado, né, pra gente já faz 1 ano e 4 meses. 1 ano e 7 meses. 7 meses, então. Isso. Se isso ainda tá remoendo esse sentimento, né? Talvez ela não consiga lidar sozinha com isso. Talvez ela precise de ajuda, né? Procurar, então, de repente, um terapeuta, uma forma de terapia com a qual ela se identifique pra conversar sobre isso e dessa forma ajudar a filha também, né? Porque a menina, de repente, também precisa de um acompanhamento. Já passou bastante tempo, seria melhor, então, ela fazer uma terapia. Não, com certeza. Procurar ajuda, né? Porque, pelo jeito, é uma coisa que ainda tá incomodando bastante, né? E aí ela precisa, de alguma forma, seguir em frente. E Denise, também a gente entende, assim, que Deus, a gente fala, eu tenho certeza que muitas vezes, muita gente já te falou isso, Deus sabe o que faz, tudo é um propósito na vida de cada um, mas infelizmente isso aconteceu, a gente tem que aceitar, e a vida ela tem que seguir, né, de qualquer forma, porque você tem uma filha pra criar e todo mundo consegue ir adequando uma vida melhor, né? Agora ela vai... Ela vai procurar sentido em outras coisas, né? Ela vai distribuir, talvez, esse sentimento que ela tenha pelo marido, né? O amor, a saudade, ela pode transformar isso num carinho, num cuidado com as pessoas que ela tem aqui, a filha dela. Com certeza. E com certeza, qual é o nome dela? Denise. Você já está sendo muito forte, né? De encarar essa situação. Imagino que seja muito difícil ter um filho pequeno, ser tão jovem, que eu imagino que você seja, né? Já que tem uma filha pequena, e encarar. Você já está conseguindo, né? Durante esse 1 ano e 4 meses, você já conseguiu criar sua
sua filha, provavelmente retomar o seu trabalho. Então é só uma questão emocional mesmo pra você cuidar de você, procurar aí uma terapia, porque forte você já está sendo, já tá de parabéns, né? Isso mesmo. Olha aqui, a Juliana do Jardim Kennedy é uma história boa também, que é mais ou menos disso que a gente falou. Ela falou que no aniversário de 15 anos, a mãe dela faleceu. Ela se deu uma festa, ela deu pra ela uma festa um dia antes. Por algum tempo ela achava que todo aniversário meu alguém ia morrer. Depois de muitos anos eu superei isso. Superei após o nascimento do meu filho. Não é fácil, mas passou. É comum, né, a pessoa fazer associação, né? Ela associou a festa de 15 anos dela. É tipo um com a trauma, morte. né? É, um trauma, né? Um acidente, por exemplo. Quando você sofre um acidente, você, né? Acha pode, que toda vez que você for viajar, que por você andar exemplo, de carro você vai morrer. acontecer alguma coisa, né? Com certeza. Pois é, o Vicente Paulo aqui elogiando você, elogiando o programa. E ele quer saber o seguinte: por que temos tanto medo da morte? A gente tem medo da morte porque tem medo do desconhecido? Ou porque tem medo de não conseguir cumprir tudo que a gente sonha antes de ir embora do planeta Terra? Como é que é isso? Eu acredito que a maioria das pessoas, né, tem esse medo da morte justamente porque a gente Não tem, sabe, né, né? teorias, né? Tem uns que acham que vai pro céu, tem uns que acham que não vai, né? Mas a gente não tem essa certeza de onde que a gente vai. E muitas vezes a pessoa, o que ela mais queria era só ficar aqui mesmo, né? Quantas vezes a gente tá aí lutando, né, com a tecnologia, tentando viver mais tempo, né? E eu acho que refletir sobre a morte também é importante, né? Que a gente começa a pensar na nossa vida, sobre os seus atos, o que você tá fazendo. Porque é bom pensar no céu e no inferno, porque, coleguinhas, olha o que você vai fazer, hein? Você pode ir pro inferno. É, amigo, cada um chama de uma coisa, né? Aqui chame de umbral, aqui chame de inferno, aqui chame de trevas. Então presta atenção no que você tá fazendo. Eu acho o seguinte, resumindo tudo isso, gente, vamos viver bem aqui enquanto nós estamos aqui. Agora. Vamos ser bonzinho, sabe? Respeitar as pessoas ser honesto, ser leal, pensar no que você vai fazer pelo outro enquanto você tá aqui, porque aqui também, ó, gente, lei do retorno, tudo vai e volta. Como a gente não sabe o que vai acontecer depois, vamos tentar fazer disso aqui um paraíso. Obrigada, amém? É isso mesmo. Ô, gente, esse programa, sabe por que Abraço, Letícia Reis, sua linda. O Mal ele está super tranquilo, adaptável aqui nesse estúdio no dia de hoje. Porque você sabe, né, gente, que ele é um mordomo das trevas, que ele veio da Transilvânia e que ele existe há mais de 1000 anos. Exatamente, então, gente. Mal, ele não encara a morte dele mesmo. Ele nunca morreu. Ele continuou, ele persistiu. Assistiram Walking Dead? Já viram aqueles zumbis? Se não, ou qualquer filme, ele não olha pra trás por causa disso, gente. Senão vocês vão apavorar. Ele tá aqui dizendo que ninguém chorou por ele. Essa é uma verdade. Ele chorou a morte de Drácula, né? Que foi patrão dele durante muitos anos. Drácula era corintiano aí, tá vendo? Ele levou um pé na bunda de Morticia Adams, também viveu esse luto quando eles tinham aí um casinho, superou isso, tá casado agora. Então, Mal, assim, encara a morte com uma naturalidade incrível, porque ele não tem medo de morrer, ele vai morrer. Daqui 20 anos, gente, vocês vão vir aqui na Transamérica, o Mal vai estar aqui servindo a Amanda, que já vai estar de bengala. Me ajuda. Porque Mal não é nada meu, tá? Ele é psicólogo só da Amanda, que a Amanda já é psicólogo, não. Coisa. Mordomo. Que a Amanda coisa. tá podendo pagar um salário bom pro Mal. Isso mesmo. Agora vamos falar de coisa interessante, porque eu não sei por que a gente perde o nosso tempo falando do Maurício, mas tudo bem. Eu tenho uma pergunta. Ou Mari. tem pergunta aí? Não, pode falar. A gente, não. quando morre alguém na família, a gente fica sem saber o que fazer com as crianças. Principalmente quando a criança é muito pequena e tudo mais. A gente não sabe como é que lida com isso. Conta pra criança que a pessoa morreu. Fala que a pessoa virou uma estrelinha no céu. Leva no velório ou não. Deixa a lembrança da pessoa viva pra que a criança não se traumatize. Como fazer com as crianças em caso de morte na família? Nossa, não, um caso pessoal, eu tinha trauma de ir no velório quando eu era criança. Parece que todo mundo morria, agora ninguém morre mais, graças a Deus, né? Mas enfim, continua. Agora é o seguinte, eu fui no velório do meu avô, quando meu avô morreu. Nunca mais quis ir no ver caixão. Não, menina, meu avô Amador morreu, eu tinha 7 anos, que Deus o tenha, um beijo, vô. E aí... foi os primos tudo, eu tenho 12 primos, né? Aí foi aquela primaiada tudo pro velório. Aí uma prima minha, que mora lá no Goiás, olhou pra nossa cara e falou assim:
sabia que se a gente não puxar o dedo do defunto quando ele tá no caixão, Vai ele ficar volta sonhando. pra puxar o nosso dedo quando a gente tá dormindo? Tô fora, hein? Foi lá, neto por neto. Os 12 netos puxar o dedão do coitado do meu avô duro no caixão. E Crianças. morremos de rir. Aí, muitos anos se passaram, crescemos, né? Já deveríamos lidar com a morte com mais maturidade. Foi minha avó Lourdes, um beijo, vó, que tá aí junto com o vô e tal. Foi minha avó, tem 3 anos. Na morte da avó, na hora lá de passar o cimento no caixão, começou as netaiadas tudo a escrever o próprio nome pra ficar... Pra ficar eterno. E aí, a gente concluiu, assim, que tantos anos se passaram, eu acho que minha família lida bem com a morte. Porque a gente, sabe, foi um momento de primos ali, de dar risada e escrever o nome, de uma certa forma, deixar uma marca lá no túmulo da nossa avó. Mas, ô Mari, Mas é claro que doeu, a gente chorou muito. Ô, Mari, mas eu mantiveram acho que é a aquela tradição. coisa, né? É. Todo mundo entende que você viveu, a pessoa cumpriu a missão dela na Terra, né? Uhum. Independente do tempo, né, que ela tenha vivido. Mas voltando sobre a criança, eu acredito que seja muito importante você conscientizar a criança daquilo que está acontecendo. Sabe? É complicado. Geralmente a gente fala, virou uma estrelinha, né? Tá lá em cima, ou foi passear e já volta. E aí a criança, ela fica na expectativa, né? Olhando, procurando essa estrela, ou esperando a pessoa voltar. E é claro que tem uma idade, né? Que a criança vai compreender tudo aquilo que tá acontecendo. E eu acho que você precisa ser honesto com ela, sabe? Lógico que você tem que respeitar o limite e a vontade da criança, mas se puder levar no velório, ela precisa participar desse momento da família. Entendi. Temos perguntas. Então levar a criança. E essa história, virou estrelinha. Não virou estrelinha, né? Daqui a pouco a criança vai ficar lá olhando pro céu, tentando achar a avó, o pai, a mãe. Não vai achar, né? E vai ficar esperando muito tempo. E aí já, né, machuca esse vínculo que ela tem com o pai, né? Porque meu pai falou que virou estrela e cadê? Cadê a Né? estrela que não brilha pra mim, né? Olha só, o Luciano Geraldo mandou pra gente se existe um jeito pra sofrer menos ou uma prevenção pra passar o luto com menos sofrimento. Tem como sofrer menos? Olha, o sofrimento é muito particular, né? A gente não sabe o quanto a pessoa tá sofrendo, mas respeitar mesmo todas aquelas técnicas, né, que a gente tem. Encare essa situação, se conscientize daquilo que tá acontecendo, sofra o que você tiver que sofrer. E aí sempre a próxima perda você já vai conseguir elaborar de uma forma melhor, né? Com certeza, Calu. Ô, menina, e agora vamos falar de um outro luto. Assim, eu vou tocar nesse assunto porque eu conversei com uma amiga ontem, ela tá vivendo essa situação. De repente, ela foi mandada embora de um emprego que ela adorava. Isso tá acontecendo muito, né, gente, na situação econômica atual. Tá tudo mudando, muitas pessoas, infelizmente, sendo demitidas. E ela me disse, olha, eu tô de cama há 1 semana, eu não como, eu só choro. Eu tô muito mal porque eu não esperava ser demitida. Perder o emprego também é viver um luto quando você gosta muito desse trabalho? Emprego é uma coisa que tem um significado muito grande pra gente, né? Não é uma coisa que você vai de vez em quando. Todos os dias você tem contato com aquilo, principalmente se for uma coisa que você gosta muito e de repente, né, de um dia pro outro, aquilo não faz mais parte do seu cotidiano. Então a pessoa pode entrar num sofrimento profundo por conta da perda do emprego também. Com certeza. E aí, ao mesmo tempo, tem aquela pressão. Meu Deus, eu não posso ficar aqui chorando. Eu preciso mandar currículo, eu preciso arrumar outro emprego, eu preciso pagar minhas contas. Como fazer com isso? Dá um tempinho antes de começar a retomar essa busca pelo emprego? Acho que em primeiro lugar ela precisa entender o porquê, né, que aquele emprego era tão importante pra ela e depois partir pra aquela etapa de existe esse emprego sim, mas existem outras oportunidades também, né? Bola pra frente. Ai, adorei. Muita coisa boa. Acabou, gente. Muita, passa Foi muito rápido, bom. né? Não, olha, eu amei essa entrevista. A gente aprendeu um monte de coisa nova, né? Que bacana. Eu ia até Muita perguntar coisa sobre boa. luto quando a gente perde um amigo, assim, a amizade acaba. Não, mas vamos perguntar, dá tempo? Uma Por hora exemplo, espera. sou muito amiga da Amanda, a gente se fala todo dia, se vê todo dia, sai todo fim de semana. E se eu morrer? E tal. Não morrer. De repente a Amanda fala, ai, cansei da Calu. Morreu pra mim, Morreu pra mim a Calu. Acontece muito. Ou a Amanda Verdade. muda pra São Paulo, tá fazendo maior sucesso lá, trabalhando e tudo mais. Beijos de luz. Arruma um marido rico, tchau. E a vida muda, né? Às vezes a gente é muito amigo de uma pessoa em um momento da Verdade. vida, a vida daquela pessoa muda. Como viver esse afastamento, esse luto? Porque não é que ela deixou de ser sua amiga, mas ela não pode mais te dar aquela atenção de antes, né? E eu acho que o difícil é a angústia que você fica de tentar, né, entender o porquê desse afastamento. Às vezes você precisa compreender por que aquela amizade se afastou, né? E é normal na vida. Muitas vezes
A pessoa vem pra sua vida na mesma velocidade que ela vai também. E é isso, você tem que bola pra frente, Vida que né? segue, a catraca Conversar gira. com a pessoa, entender o que aconteceu, né? E ver se você tá disposta a reconquistar aquela amizade ou não. E estar aberto a novas amizades também, né? Exatamente. Se essa amizade foi boa, outras também podem ser. Sim, adoramos, Mari. Seja bem-vinda sempre. Você Obrigada, promete gente. que você volta? Eu volto. Tem muita coisa pra falar ainda, né? Tem. Só pra gente encerrar, deixa sua mensagem aí pras pessoas que estão nos ouvindo, né? Sobre esse tema tão fundamental na vida da gente. Entender que tudo tem... Pra mim, eu acho que eu levo muito isso na vida. Tudo tem começo, meio e fim. Uhum. Eu posso propor uma reflexão que eu acho Claro. muito interessante? Eu acho legal a gente pensar assim, uma atividade que eu fiz uma vez. O que você faria se você tivesse 5 minutos de vida? E aí você tenta pensar rapidamente, né? Eu ia despedir das pessoas e tal. Se você tivesse 5 dias e se você tivesse 50 anos. Tipo, né? Porque 50 anos a gente acredita que a gente tem, né? Não Com sabe. certeza. Mas o que eu posso mudar hoje pros meus próximos 50 anos? Exatamente. Então, Sensacional. fazer o que você faria em 5 minutos nos próximos 50 anos, se é que você tem, né? Porque quando a gente se depara com a morte, a gente quer fazer tudo que a gente não fez. E geralmente essas coisas estão muito mais ligadas à bondade, a dizer pras pessoas que a gente ama, abraçar, ser feliz, dar risada, do que a dinheiro, vaidades e tudo mais, né? Às vezes a gente perde muito tempo com coisas que no fim da vida não vão valer nada. Então fica a dica Gente, a gente das não leva titias. nada pro caixão, Não. tá? Gente, então a dica das titias, todo dia hora que vocês acordarem, pense o que você faria, né? Se tivesse só 5 minutos de vida e use isso. Eu comeria todo dia. muita Valoriza Nutella. mais ainda, né? É isso, Mari, muito obrigada. A gente vai pra aquele intervalo e já volta. Obrigada. Obrigada, Mariane. Espaço da felicidade. E pra falar a verdade, eu tô mentindo se eu disser que sinto saudade. Eu tô fazendo. É demais. Transamérica 15 para 5. Vai, 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 vai.